Dou por aberto os trabalhos das nossas atividades de hoje à noite, do ciclo de palestras em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil, agradecendo inicialmente a presença de duas intelectuais de primeira grandeza, a doutora Rosa Maria de Andrade Neri e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que abrilhantarão os nossos trabalhos de hoje à noite. A doutora Rosa Maria de Andrade Neri discorrendo sobre o tema da responsabilidade civil e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva sobre a matéria de direito de família. Passo de imediato a palavra à doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que falará sobre direito de família. Nem poderia ser outro o tema, vez que hoje o nome de Regina Beatriz Tavares da Silva está definitivamente vinculado às questões de direito de família brasileiro. A professora Regina Beatriz Tavares da Silva é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a nossa ADFAS. Eu digo nossa porque eu tenho orgulho de participar desta associação, da qual eu sou membro fundador, junto com outras pessoas, com outros profissionais do direito, enfim, intelectuais, que vinham há anos alimentando esta ideia e que se tornou uma realidade. É também titular da cadeira número 39 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, da APLJ. Todos já entenderam que neste encontro nós estamos cercados de confrades, de acadêmicos de diversos lugares do Brasil. É membro também do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo e do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, o CBPEG. Diretora das Relações Institucionais da União dos Juristas Católicos de São Paulo, da UJUCASP. Membro da Comissão Especial de Assessoria à Relatoria Geral do Projeto do atual Código Civil na Câmara dos Deputados. Participou de outros projetos legislativos, como o projeto de lei do novo Código de Processo Civil, foi coordenadora e palestrante em vários cursos, congressos e jornadas realizadas no Brasil e em outros países. Autora, coautora, coordenadora de vários artigos, livros e artigos. Sócia fundadora do Escritório de Advocacia Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados. Quero ainda, finalmente, ressaltar o papel fundamental da atuação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, quer como profissional do direito, quer como presidente da ADFAS, da Associação de Direito de Família e Sucessões, o papel dessa intelectual e dessa batalhadora infatigável pela dignidade da família brasileira. A atuação da ADFAS no Brasil hoje é uma realidade. E as propostas e as lutas que têm sido empreendidas pela ADFAS são de reconhecimento notório de todos os organismos que trabalham com direito, especialmente do CNJ e dos conselhos superiores da OAB e também do STJ e do STF. A atuação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, à frente da ADFAS, do qual nós somos membros, a doutora Rosa Maria de Andrade Neri e o doutor Nelson Neri, que falou hoje de manhã, também são membros da ADFAS,
demonstrou que é possível apresentar propostas novas, que sem incidirem em mera invencionice, ou em uma mera modernidade passageira e aleatória, resgata a dignidade da família brasileira. E a fundação da ADEFAS e a presidência que tem sido desenvolvida pela doutora Regina Beatriz Tavares da Silva funcionou no cenário jurídico brasileiro como um divisor de águas. Existe um antes da ADEFAS e um depois da ADEFAS. Logo, a presença da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva nesse encontro hoje à noite, resgatando a importância do nosso Código Civil de 2002, reveste-se de transcendental importância. Muito obrigado, doutora Regina, por ter aceito ao nosso convite e estar participando deste evento importantíssimo que está sendo acompanhado por alunos, professores, profissionais do direito de todas as áreas. Muito obrigado pela sua presença no nosso meio cultural. Com a palavra, a professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que discorrerá, eu tenho certeza que 1 hora só será pouco, para ela falar tudo que ela tem dentro da alma, dentro do espírito e da sua experiência profissional e intelectual. Com a palavra, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Professor Eduardo de Oliveira Leite, me enche de emoção. E eu preciso efetivamente me recompor para poder cumprimentar todos que aqui estão nesta sala virtual, começando pelo excelentíssimo desembargador Cleiton Maranhão, presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Cumprimentar o professor Eduardo de Oliveira Leite, nosso sempre ícone como doutor em direito, doutrinador, coordenador também deste evento, os ilustres membros da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, que cumprimento na pessoa do professor Carlile Pop, os ilustres professores presentes nesta sala virtual, que cumprimento na pessoa da professora querida Rosa Neri, e também do professor Nelson Neri, que já vi estar ali trabalhando incessantemente, bem atrás da professora Rosa Neri, no seu computador. E que não pude ouvi-lo hoje de manhã, em razão de todos esses trabalhos que efetivamente são diuturnos, referidos pelo querido professor Eduardo de Oliveira Leite, na nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS. Prezada assistência no YouTube, é uma alegria, é uma grande honra participar deste evento. Primeiramente, por ser um evento desta nobre Academia Paranaense de Letras Jurídicas. E, claro, fique por rever, ainda que virtualmente, pela telinha, tantos amigos, queridos e tantos juristas que admiro há muitos e muitos anos. Me refiro, claro, que também ao professor Dr. Cleiton Maranhão. Quero dizer que esta felicidade aumenta porque me foi carreado o tema da minha paixão, o direito de família. E o direito de família no Código Civil. Diploma legal que tanto prezo
Primeiramente, em meu lado racional. Racional porque, efetivamente, este diploma, que já tem 20 anos, com vigência, né, de praticamente 20 anos, janeiro de 2003, é um diploma legal que, sem dúvida nenhuma, era necessário no nosso ordenamento jurídico. E, no meu lado emocional, do coração, em razão da participação que tive na comissão formada na Câmara dos Deputados, quando o projeto de Código Civil tramitava na sua fase final na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Ricardo Fius. Acusações a este Código Civil foram feitas logo no início, agora nem tantas, mas muitas no sentido de que este código não avançou como deveria avançar, que o projeto teve uma tramitação muito longa e que, por isto, seria um código defasado. Realmente, gostaríamos muito que tivesse avançado mais, que fosse muito mais perfeito do que é. Mas eu que participei deste processo legislativo, acompanhei de perto, eu posso dizer que a opção, na época, do relator, na Câmara, foi aprová-lo naquela casa do Congresso Nacional exatamente para que este, então, projeto não retornasse para o Senado, não começasse aquele ping-pong entre as casas do Congresso Nacional. E consideramos que esta opção foi correta porque muitas normas do Código Civil de 16, deste outro grande diploma legal, já estavam substituídas por normas em legislação esparsa, num verdadeiro cipoal legislativo, e também muitas normas do Código Civil de 16 precisavam efetivamente de reforma. O que foi feito na época e o que pôde ser feito na aprovação do projeto de Código Civil nessa última fase na Câmara dos Deputados foi diante de uma resolução de iniciativa do deputado Ricardo Fiuza, a alteração de dispositivos que vieram do Senado, aprovados pelo Senado, de acordo com a legislação que já havia entrado em vigor, aquele cipoal legislativo. E as inconstitucionalidades e os aperfeiçoamentos redacionais. Foi esse o nosso trabalho. A mim me coube, especialmente no livro de Direito de Família e na parte da responsabilidade civil. Então, foi efetivamente este o motivo, né, da inexistência de maiores avanços. Mas isto, em hipótese nenhuma, desprestigia este diploma legal. E quero observar que, na época, tamanha preocupação desta comissão, que ali atuou com grandes professores, professora Maria Helena Diniz, professor Carlos Alberto Dabos Maluf, entre outros, foi a de elaborarmos um projeto de aperfeiçoamento do Código. Esse projeto foi apresentado, só que o deputado Ricardo Fiuza veio a falecer. E este projeto, então, passou a ser apresentado em várias legislaturas, arquivado em várias legislaturas, por ser bastante, digamos assim, grande, não é? E de difícil compreensão até pelos próprios legisladores. E, desta forma, este projeto acabou ficando ali, não é? Na Câmara dos Deputados, sem o necessário andamento. Quem sabe, um dia, algum legislador resolve abraçar
e aperfeiçoar, inclusive, esse projeto que sempre teve em vista maiores avanços e correções, porventura existentes de falhas no Código Civil atual. Bem, eu iria apresentar um PowerPoint, mas não vou fazê-lo porque, confesso, não quero ter o risco de passar vergonha em não conseguir compartilhá-lo, e, não obstante, tem aqui a assistência do senhor André, tão atencioso que foi antes mesmo deste início. E, ao mesmo tempo, né, deixarei, professores Cleiton, professor Eduardo, este conjunto de slides à disposição da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, se quiserem fazer a sua divulgação, para que a assistência possa conhecer os dados mais específicos que constam desse conjunto de slides, de 112 slides. Garanto que eu não iria simplesmente ler os 112 slides. É um PowerPoint, como eu costumo fazer, por meu hábito, muito completo, não é? E o mais completo que está ao meu alcance, para que todos possam ter ali os subsídios, os fundamentos. Porque quando o professor Eduardo de Oliveira Leite disse a ADEFAS, né, e falando gentilmente da minha pessoa, não inventa, não vive de achismos, efetivamente, nós da ADEFAS, professor Eduardo de Oliveira Leite, professora Rosa Neri, professor Nelson Neri, temos esta visão do direito no seu sentido positivo, ou seja, do positivismo, com as interpretações que dão segurança jurídica a esse núcleo essencial da família. E por isso, não há como aligeirar os dados sobre o direito de família. E eu começo, então, citando uma frase da obra da professora Rosa e do professor Nelson, Instituições de Direito Civil. A liberdade para formar família não se padroniza à luz dos olhos do poder, mas dá sentido ao dever que se impõe ao Estado de resguardar os anseios de um grande projeto de vida privada chamado família. Esta frase diz tudo e acredito que deveria ficar gravada na memória de todos. Muitos seriam os temas, realmente, como disse o professor Eduardo de Oliveira Leite, impossível em uma hora falarmos do direito de família no Código Civil e das alterações legislativas pontuais que já ocorreram no direito de família, no livro de Direito de Família, e ainda das interpretações da jurisprudência sobre dispositivos do Código Civil e também das teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, eu escolhi citar algumas alterações legislativas e partir para as teses de repercussão geral. Isto. Ótimo. Receber o apoio do professor Eduardo me acalenta e me acalma. Então, vamos lá. O professor Eduardo considerou a escolha certa. Isto é muito importante para mim. Principais alterações legislativas. Guarda compartilhada, Lei 11.698 de 2008 e Lei 12.058 de 2014. Guarda compartilhada é um instituto importantíssimo pela equiparação entre homens e mulheres no exercício da guarda dos filhos. Uma guarda compartilhada que ainda é um pouco distorcida, não? Em algumas decisões, ou principalmente em algumas, aspas, doutrinas,
especialmente nesse mundo da internet, mas guarda compartilhada, que é o compartilhamento dos poderes de mãe e de pai sobre os filhos, que continua a existir após uma separação ou um divórcio. Ou mesmo quando não há separação ou divórcio, quando é filho que não foi fruto de casamento e tampouco de união estável. Homens e mulheres iguais, iguais no exercício da guarda. Isto foi uma luta minha na época daquela comissão, da época do projeto de Código Civil, porque havia sentados ali à mesa, a professora Maria Helena Diniz não podia acompanhar-nos em viagens, então eram só homens e esta pobre mulher ali defendendo os homens, acreditem, defendendo os homens pela igualdade. Em vários dispositivos do Código Civil que foi possível esse aperfeiçoamento e adaptação constitucional, ou seja, eliminar inconstitucionalidades, e a igualdade entre homens e mulheres é constitucional, sabemos disso. Eu tive ali vários embates, não é? Mas consegui vencer, né? Afinal de contas, era uma mulher defendendo a figura masculina no casamento, na união estável, especialmente nas relações de paternidade, de filiação. Guarda compartilhada não podia ser implementada na época. Por quê? Porque não estava ainda legislada e por isso não caberia no código de então. Alimentos gravídicos, mais uma lei de 11.804 de 2008, uma lei também bastante importante, né? Os alimentos à gestante, todas aquelas dúvidas que existiam sobre a legitimidade ou não da mulher que pedia nascituro sem personalidade jurídica, enfim. Alienação parental, o grande professor Dr. Eduardo de Oliveira Leite, que desenvolve este tema e ensina sobre alienação parental como ninguém. Sua grande obra a respeito da matéria, alienação parental, que foi introduzida no nosso ordenamento pela Lei 12.318 de 2010, sem modificação do Código Civil, assim como os alimentos gravídicos são leis esparsas extraordinárias, guarda compartilhada, com modificações no Código Civil. Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, o EPD, tão importante também, com tantas falhas, porque, afinal de contas, transformou o incapaz em capaz, num passe de mágica. No nosso Tribunal de Justiça, muitos valores também nesse estatuto, diga-se de passagem, mas muitas falhas, e falhas graves. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui, desembargador Cleiton, professor Eduardo, professora Rosa sabe disso, tem aplicado o EPD com a devida reserva. Quem não tem capacidade precisa ser interditado. Então, aquela decisão apoiada, né? Aquilo tudo que é dito no EPD é usado, sim, mas com reservas. Né? Então, é uma interpretação importante dada pelo TJSP. O divórcio no início da LIDE, Código de Processo Civil de 2015, né? É claro que matéria processual, mas se eu tiver tempo de tratar um pouco do tema 1053, que está em tramitação no STF, sobre a manutenção ou não da separação como instituto autônomo, certamente terá relevância. Os 70 anos, não é? Que passaram a ser a idade do regime da separação obrigatória de bens, que no Código Civil era uma idade menor, dos 60, né? Tantas e tantas, enfim, alterações, mas eu vou exatamente até em face desse ânimo dado pelo professor Eduardo de Oliveira Leite, iniciar as teses. E
a análise das teses de repercussão geral do STF. E não quero esquecer de falar de interpretação jurisprudencial, esta não do STF, mas do Superior Tribunal de Justiça e de vários tribunais de justiça estaduais, sobre os alimentos transitórios para ex-cônjuge e ex-companheira, né? Algo que não está no Código e que vem assim sendo interpretado pela jurisprudência de uma maneira também, me parece, bastante importante. Não são todos os acórdãos que acertam, né? Todo mundo sabe que é assim, mas o Instituto, que veio da jurisprudência, não é, sobre alimentos transitórios, é importantíssimo, porque pensão alimentícia não é aposentadoria, né? Então, trouxe efetivamente essa luz à nossa tão cara jurisprudência brasileira, tão cara jurisprudência brasileira. Eu muitas vezes digo que não fosse a jurisprudência do nosso país, né? Começando pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, de excelência, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, também, muito importante, de Minas Gerais, né, do Tribunal de Justiça de Minas, dentre outros estados brasileiros, nós efetivamente não teríamos o direito de família que temos hoje. Bem, multiparentalidade, na tese de repercussão geral, firmada pelo STF. Cito o dispositivo do Código Civil, o artigo 1593, segundo o qual o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Tudo bem. É desta disposição legal aberta, não é? Uma regra aberta, que veio a ser debatida no Supremo Tribunal Federal a adoção à brasileira, o parentesco socioafetivo, e daí se chegou à multiparentalidade. Foi uma inovação importante no Código Civil, sem dúvida. Antes, o parentesco legalmente só existia de maneira natural, pela consanguinidade, de maneira civil, pela chamada afinidade, que não é afetividade, afinidade pelo parentesco, e pela adoção, não é? Essa inovação, então, do Código Civil, trouxe mais duas espécies nesta outra origem. Parentesco por reprodução assistida, artigo 1597 do Código Civil, inciso 5º, matéria também de toda a sabedoria do professor Eduardo de Oliveira Leite, e parentesco socioafetivo, criação jurisprudencial. Parentesco socioafetivo na chamada adoção à brasileira. Foi assim que surgiu essa espécie de parentesco, com base, mesmo antes do Código, há julgados anteriores, mas depois com base naquele dispositivo do Código Civil. Eu divido o parentesco socioafetivo em duas espécies. Parentesco socioafetivo registral, que é da adoção à brasileira, e o parentesco socioafetivo chamo parental, que seria do filho de criação, ou seja, sem haver um registro. Em ambos os casos, eu defendo a omissão voluntária ou involuntária do pai biológico. Não se pode desprezar o laço sanguíneo, como sempre lembra a professora Rosa Neri. Então, omissão, né? Voluntário e involuntário. Aí nós temos este parentesco socioafetivo. Não é incomum, falando da adoção brasileira, que um homem apaixonado por uma mulher registre filho alheio como seu, criando e educando como se fosse seu. Não é incomum que esse homem venha a separar-se dessa mulher. Não é incomum que esse homem, arrependido do que fez, já que o afeto terminou pela mãe desse filho, queira também deixar de ser pai.
E também não é incomum que esse filho queira o reconhecimento da paternidade biológica, também da paternidade biológica. Ou mesmo o pai biológico queira o reconhecimento deste filho como seu. E foi daí que surgiu toda esta jurisprudência importantíssima no direito brasileiro para afirmar 2 requisitos. Tratamento, tractatus, o pai ou a mãe deve tratar o filho como seu, e a recíproca é verdadeira, e reputácio, ou seja, a sociedade deve reconhecer a existência da relação de paternidade. Inexistência de vício de consentimento, ou seja, o homem que registra o filho como seu deve ter consciência de que se trata de filho alheio. Se for enganado, obviamente, não haverá o parentesco socioafetivo, né? E este registro de nascimento poderá ser anulado. A ausência de vício de consentimento já está considerada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, depois no material que eu vou entregar aos professores, efetivamente se vê que o STJ, com o seu costumeiro bom senso, não abre mão, né, do consentimento que seja, obviamente, viciado para que possa, não é, ter todas essas consequências vistas. Aí, nós temos tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. RE 898-060, Santa Catarina. Relator, ministro Luiz Fux. Tema 622. O tema foi assim formulado: prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Vejam a formulação. Ou seja, prevalência de uma ou outra espécie de paternidade, a socioafetiva ou a biológica. A ADEFAS atuou como amicus curiae neste processo, neste recurso, e qual foi, então, a tese firmada? Uma tese firmada com maioria, não unanimidade, votos divergentes do ministro Dias Toffoli e do ministro Marco Aurélio, os demais convergentes. A tese foi fixada do seguinte modo: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, vejam, considerou aqui o Supremo Tribunal Federal a paternidade socioafetiva registral e a paternidade socioafetiva não registral, que eu chamo de parental. Ainda não encontrei um nome melhor, mas certamente com as luzes dos professores, algum nome melhor poderá ser dado. Mas, enfim, vejam, isto é importante, né? E, ao mesmo tempo, implantou na adoção à brasileira, no filho de criação, quanto ao filho de criação também, ou seja, nessa paternidade socioafetiva não registral, implantou a multiparentalidade, a possibilidade de registro do socioafetivo e do biológico, dupla paternidade, multiparentalidade. Na adoção à brasileira e no parentesco socioafetivo não registral. Ministro Dias Toffoli fez uma sugestão de outra tese, e que eu faço sempre questão de citar, porque me parecia, como me parece até hoje, muito mais adequada. O reconhecimento posterior do parentesco biológico não invalida necessariamente o registro do parentesco socioafetivo. Ou seja, arbítrio do Poder Judiciário, tendo em vista o melhor interesse do filho. Menor. E que sempre me pareceu, que deveria ter sido a tese adotada, mas não foi. Então,
Acórdãos começaram a ser proferidos em várias instâncias e no Superior Tribunal de Justiça, cito um do ministro Marco Aurélio Belize, 2018, em que este acórdão fala do conflito entre paternidade socioafetiva e biológica, fala da multiplicidade de vínculos parentais, mas nega o reconhecimento concomitante, dizendo desta possibilidade de biparentalidade ou multiparentalidade somente quando atender ao melhor interesse da criança. Então, vejam como esta matéria, esta tese de repercussão geral, já vem sendo aqui interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Multiplicação de pais ou de mães. Escutamos isto e vemos isto e lemos isto como se fosse uma ideia de que a multiparentalidade é sempre benéfica, quando não é. Benefícios: duplicidade de devedores de pensão alimentícia, duplicidade de heranças do filho, só que a recíproca é verdadeira. Guarda e direito de visitas a serem exercidos por todos. Incentivo ao desafeto. Um homem evitaria uma união com uma mulher que tenha filhos menores porque poderá ser obrigado a pagar-lhes pensão alimentícia se ocorrer a separação do casal? Um homem evitará essa união porque terá mais um herdeiro necessário? E isto não é ficção, não é imaginação de professor, que às vezes, não é? Os jovens dizem, navega na maionese, desculpe, professor Cleiton, né? Mas usando essa expressão, né? Navegamos na maionese. Não, não é algo que não ocorra nos dias de hoje por força desta multiparentalidade. Recebo inúmeros clientes que, apaixonados pela mulher, gostam muito também do enteado ou da enteada, mas estão apavorados com a ideia de terem um herdeiro necessário a mais, por não ser esse o objetivo desta relação entre enteado e padrasto. Então me perguntam, continuo a pagar as despesas? Continuo a sustentar essa criança ou esse adolescente? Vejam que drama também para os advogados. Que resposta dar? Bem, então, claro que sempre procuramos dizer, né, do melhor para todos, para a família, né? Esse é o nosso dever ético, né? Mas não podemos deixar também de falar aos nossos clientes sobre os riscos, por dever ético também. Piorou muito isto tudo quando veio o provimento CNJ 63/2017. Este provimento tornou meramente administrativo o procedimento de reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva. E este provimento trazia várias hipóteses, né, possíveis. Um pai e duas mães, dois pais e uma mãe, dois pais e duas mães. Enfim, este provimento nos dava, na sua redação original, uma ideia de imensa insegurança jurídica, sendo o registro irrevogável, de uma criança que não pudesse nem mesmo se expressar em qualquer idade, um pai e mãe casados novamente com outras pessoas, dando-se todos muito bem, poderiam, num dia impensado, chegar no registro civil e registrar esta criança como filho do padrasto e da madrasta, de maneira irrevogável. Os registros civis, com uma dificuldade imensa e efetivamente muitíssimo preocupados, aqueles oficiais de registro civil que têm bom senso,
e que cumprem os seus deveres de ofício com esta norma. Como avaliar a paternidade socioafetiva ou a maternidade socioafetiva nestes casos? Não é? Sem estrutura para isso. Foi feito, então, um esclarecimento. Nós, na ADEFAS, nos manifestamos muitas vezes por meio de artigos, comentários, não participamos deste processo no Conselho Nacional de Justiça, não tivemos essa oportunidade, mas nos manifestamos muito. E o ministro João Otávio de Noronha, corregedor, então, de Justiça, Nacional de Justiça, deixou claro que, em escritos, inclusive seus, que a norma teve em vista a possibilidade de reconhecimento de maternidade socioafetiva por casais do mesmo sexo. E deixou clara a impossibilidade de registro de multiparentalidade. Veio, então, o provimento 83, em 2019. Após as nossas manifestações dos professores da ADEFAS. E o Conselho Nacional de Justiça diminuiu o gravoso provimento anterior, colocando a idade mínima de 12 anos e uma série de exigências que o registro civil deve fazer para que se comprove perante o cartório de registro civil a relação socioafetiva. E, além disso, numa interpretação, acho que é a mais adequada, essa paternidade socioafetiva só podendo ser registrada, ou essa relação socioafetiva, dos 12 aos 18 anos, e não depois disso. Imaginem o número de fraudes, de desvios de finalidade, de tudo, não é? Que poderia existir antes. E não é que deixe de existir agora. Agora é exigido também o parecer do Ministério Público, que é de suma importância. E a inclusão de um único ascendente socioafetivo pela via registral. Isto está expresso no artigo 14, parágrafo 1º do provimento 83 de 2019. Realmente, o que este provimento 83 fez foi limitar o registro da socioafetividade e evitar o adultocentrismo, citando os dizeres do professor Eduardo de Oliveira Leite, nos grandes temas da atualidade, no livro da adoção, coordenado por ele também. Em seu artigo, ele diz: deve ser combatida a tendência da ciência jurídica de centrar tudo ou quase todos os interesses na ótica ou a partir da ótica dos adultos. Os adultos. Com essa tendência, o professor diz, o direito de família volta-se ao chamado adultocentrismo, que cega os intérpretes, de modo a perderem a visão sobre os principais direitos na esfera familiar, que são os direitos dos incapazes de tomar decisões, os filhos. Essas perspectivas adultocentristas, efetivamente, são excludentes e egoístas. Então, aí a grande contribuição, uma das grandes contribuições do nosso querido professor Eduardo. E, passando agora a um outro tema, já vejo que são 20 e 26, preciso agora correr um pouquinho mais, né? Equiparação dos efeitos sucessórios da união estável aos do casamento, matéria que será tratada certamente pelo grande professor Atalá Correia, que trabalhará nas sucessões, não é? No direito das sucessões, neste evento. Trabalhará, não é, professor Cleiton? Amanhã, né? Amanhã. Amanhã, professor Atalá Correia, não percam. E aí, então, eu não posso deixar de fazer referência, sem invadir o tema do professor Atalá. Porque tenho que falar do Código Civil. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família. Este dispositivo
é lamentável, é lastimável. E daí vão dizer, mas como? Trabalhou na comissão e critica esse dispositivo? Por que que não melhorou? Por que que não aprimorou naquela época? Exatamente pela razão antes exposta. Tivemos que seguir rigorosamente o que estava na Lei 9.278 de 1996. Claro. Este dispositivo, não é, professor Eduardo, desta lei, é que é realmente uma disposição de grande insegurança jurídica. Estabelece requisitos frouxos, relação meramente fática, sem prazo mínimo de duração, mero objetivo de constituição de família, mera convivência sem unicidade domiciliar, prevista no artigo. Mas a fluidez é proposital. A fluidez é proposital. Fluidez, né, professor Eduardo? E isto aumenta o quê? Aumenta o mercado advocatício. É claro. E piora em muito a proteção às pessoas que vivem e que não vivem em união estável. Porque uma relação de namoro pode ser entendida como uma relação de união estável diante desses requisitos. E foi por isso que a ADEFAS, como amicus curiae, naquele tema de repercussão geral da equiparação dos efeitos sucessórios da união estável do casamento, se colocou contra a equiparação. Se colocou contra a equiparação. E não conseguiu, mas obteve um grande êxito. A não aplicação da herança necessária. Isso, do 1845. Exatamente. Aos companheiros. E a liberdade testamentária. Ótimo. Ou seja, a possibilidade de exclusão ou de estabelecimento de legado da forma que bem entender um companheiro em relação ao outro companheiro, por testamento. Essa matéria ainda vai dar muito o que falar, viu, professor? Vai dar muito o que falar, professor Eduardo, professora Rosa, professor Cleiton, demais professores e assistência aqui presente. Aí, nós vamos para um outro tema, que é a monogamia. A monogamia no STF, no Supremo Tribunal Federal. Monogamia que é princípio estruturante da união estável, assim como é do casamento civil, artigo 226, caput. Isto. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, e não os homens e as mulheres. E monogamia que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277 e na DPF 132, ao reconhecer a união homossexual como uma relação que pode ser havida como união estável e produzir os efeitos de uma união estável, nessas duas ações, a DPF e a ADI, antes citadas, relatoria do ministro Aires Brito, deixou muito claro em todos os votos, inclusive do relator, que esta equiparação foi feita entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos. Estou lendo o voto do ministro Aires Brito. Segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva, ou seja, monogamia. Isto. E ministro Ricardo Lewandowski, apenas nos aspectos em que são assemelhados. Frase do ministro. Ministra Carmen Lúcia, atendidos os requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. Ministro Gilmar Mendes, naquilo que for cabível. Ministro César Peluso, só podem ser aplicadas as normas correspondentes àquelas que no direito de família se aplicam à união estável entre o homem e a mulher. Portanto, monogamia. Desse modo, não são esses julgamentos feitos nestas ações pelo Supremo Tribunal Federal que podem apoiar qualquer tipo de ideia de poliamor, seja
poliamor, do concubinato, da relação paralela, do adultério, seja do tal poliamor consentido dos tais trisais. E eu bato nisto por quê? E bato no sentido da expressão, né? Com esta ênfase. Porque continuam a querer fundamentar no Supremo, nestas ações antes referidas e no julgamento das mesmas, que a poligamia está acobertada pelo Supremo Tribunal Federal neste julgamento, quando não está. Então, imaginem a dificuldade que tivemos quando fomos trabalhar como amicus curiae no tema 529, possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte. Nossa, nossa, nossa. Esse era o tema. Um tema que chamava para a relação homossexual, chamava para a relação homoafetiva. E o primeiro capítulo, o primeiro desenvolvimento do nosso amicus curiae foi exatamente mostrar ao Supremo que o tema estava mal formulado. Por quê? O recurso extraordinário se voltava à análise de uma relação de concubinato adulterina de um homem com o falecido. Portanto, não era a relação homossexual que estava em tela. Pouco importava, fosse homem, fosse mulher, o que importava ali era o paralelismo. Claro. E, depois de muito esforço, demonstramos, inclusive em despachos, em audiências, com vários ministros que nos receberam muitíssimo bem, muitos deles, não todos, nos receberam, mas muitos deles. E a tese foi firmada, com os fundamentos da nossa defas. A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção da separação de fato no casamento, artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Tese, relatoria, ministro Alexandre de Moraes. Com os nossos sempre cumprimentos. Porque esta tese tem ali esta abrangência tão importante, já que no caso era uma união estável concorrente com outra união estável, já falou em casamento, aqui o ministro, né, na tese aprovada lá no Supremo Tribunal Federal, e usou a expressão inclusive. Inclusive significa o quê? Para nenhum efeito de direito de família, direito das sucessões e também previdenciário. Por quê? As normas previdenciárias e a aplicação do direito previdenciário na pensão por morte, obviamente, se fundamentam, residem no direito de família. Que esse era um dos argumentos, estamos tratando aqui só de questões previdenciárias, de matéria... Ora, onde é que se funda, né, o direito previdenciário na pensão por morte na relação de família? Eu não posso deixar a minha pensão por morte para a minha funcionária do lar, por mais que eu quisesse. Nem para uma amiga que eventualmente possa ser uma pessoa necessitada. Eu posso deixar para quem? Para o meu companheiro. Já que meu filho é adulto. Então, se funda, obviamente, e vejam, né, a dificuldade. Foram 6 votos, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques, contra
os outros votos. E ministro? E ministro... É isto, 6 votos. Contra os votos divergentes do ministro Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. 6 contra 5. Bem, não parou por aí. Outro tema de repercussão geral. Tema 526. Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Aqui, um casamento extinto pela morte e uma relação adulterina heterossexual. Julgamento ocorrido depois do anterior, que foi em 2020, este em 2021, relatoria do ministro Dias Toffoli. Pasme. Aqui, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos e um voto vencido, ministro Fachin, para que se formasse a seguinte tese. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Ótimo. Pensávamos na época, esta tese ela está praticamente vencida já pela primeira, né? Ou seja, perdeu o objeto, né? Mas não, ganhou, né, uma complementação fundamental dessas relações paralelas e adulterinas de longa duração. Aliás, diz o professor Ives Gandra que amante dura muito, esposa dura menos. São palavras do professor Ives, então eu ouso, não é? Eu ouso, né, citá-las aqui, professor Cleiton, com todo respeito, né? Mas, vejam, claro, complementar, importantíssima, né? Muito bem formulada também. E foi a ADEFAS que ofereceu os fundamentos também a esta decisão do Supremo Tribunal Federal e ao acórdão, tudo aqui está no nosso material, como amicus curiae. Então, aí, nós temos já somente 20 minutos, espero não ter que esgotar os 20 minutos, acabar muito antes. Professora, a senhora ainda tem 20 minutos para falar. Muito obrigada, mas eu não posso desrespeitar o tempo que a Rosa usou. A Rosa usou menos do que 1 hora, né, Rosa? Eu tenho que respeitar o mesmo tempo. Vou tentar, professor Eduardo. Eu não sou, né, tão objetiva quanto a professora Rosa. Então... Não, professora, eu não quero interromper o seu raciocínio, por favor, por questões temporais. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professores. Chegamos, então, à monogamia. É, indiscutivelmente, princípio estruturante do casamento e da união estável no nosso país. Eu não sei como é que a ARPEN apoia um congresso, como apoiou agora, recentemente feito, está na internet, para colocar outra vez em debate o poliamor. Eu não consigo entender uma instituição com tamanha seriedade fazer isto. Porque não é só o Supremo, não é só a Constituição Federal que o Supremo cumpriu nestas 2 teses de repercussão geral. Não é só. Também, naquele trisal, aquele poliamor consentido, não é? O Conselho Nacional de Justiça, em razão de um pedido de providências da nossa ADEFAS, em 2018, acórdão da relatoria do ministro Noronha, decidiu
por praticamente absoluta maioria, com apenas um voto em contrário. Não existe poliamor como união estável no direito brasileiro. Não podem ser lavradas escrituras públicas de poliamor de 3, 4 ou 5 pessoas. Então, esse poliamor do adultério, ou esse poliamor consentido, né, entre todos, né, dos trisais, ele está banido do nosso ordenamento jurídico. Se ele existe no plano dos fatos, cada um que faça o que quiser, desde que não tenha, obviamente, crianças ali envolvidas, né? Menores envolvidos, mas cada um faça o que quiser, né? Só que não venha querer a atribuição de direitos de família, direitos sucessórios, direitos previdenciários, direitos securitários, né? Porque naquelas escrituras que foram lavradas e que foram, obviamente, havidas como nulas sobre o tal poliamor dos trisais, não pensem que não estava ali muito claro o objetivo de proveito indevido, aproveitamento indevido. Para fins securitários, então, a seguradora de saúde teria que, com um titular, não é? Dar o mesmo benefício, quem sabe, para 4, 5 pessoas que vivessem o tal poliamor, né? Descontos na Receita Federal, não é? Muitas vezes multiplicados por supostos beneficiários ou dependentes na declaração de rendas, enfim. Não há a menor hipótese no nosso ordenamento jurídico hoje. Quem lida com o direito com seriedade, diante das teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que tem, claro, não seria desnecessário dizer, efeito vinculante e erga omnes, todas as teses de repercussão geral do STF assim são, não há quem possa defender relação paralela ou poliamor no direito brasileiro. Não há. Passo, então, rapidamente, ao outro tema de repercussão geral, que é o 1053, que está em tramitação, o recurso extraordinário respectivo no Supremo Tribunal Federal. E voltando ali, né, aqueles temas anteriores e as teses firmadas, eu quero dizer que o professor Nelson Neri foi um grande, né, coautor, não é, da petição inicial de um desses recursos, não é? No caso, inclusive, do tema 529, e nos ajudou sobremaneira nestes trabalhos. Minhas homenagens sempre ao querido professor Nelson Neri, professora Rosa. E tema 1053. Tema 1053, que é o seguinte. Vou ali ao tema, vou encontrar o tema já já. Separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência, poderia ser sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010. A ADEFAS já foi admitida como amicus curiae. Defendemos na sua atuação, a manutenção do Instituto da Separação como figura autônoma. Não defendemos que a separação seja requisito para o divórcio. Claro que não. Mas a subsistência autônoma. E o fazemos por inúmeras razões. Razões do direito brasileiro, razões também buscadas no direito comparado.
Enquanto a separação, sabemos, extingue a sociedade conjugal, e eu falo de separação judicial ou extrajudicial, eu não estou falando de separação de fato, porque hoje há quem diga que separação de fato produz os mesmos efeitos da separação judicial ou extrajudicial. É de pasmar, né? Então, separação judicial ou extrajudicial extingue a sociedade conjugal. E o divórcio põe fim ao vínculo matrimonial, sabemos. E a emenda constitucional 66 de 2010 facilitou o divórcio, desobrigando os cônjuges da separação prévia. Ocorreu, inclusive, após essa emenda, uma recriação, nas palavras do ministro Barroso como doutrinador, com a possibilidade de aplicação das espécies dissolutórias da separação ao divórcio, em pedidos cumulados. E no Código de Processo Civil, foi mais uma batalha da nossa DEFAS, conseguimos reintroduzir a separação. No artigo 23, isso na fase final também da sua tramitação, no artigo 23, no artigo 189, no artigo 731, no artigo 732, no artigo 733, né? Há quem diga que, e daí? Código de Processo Civil reintroduziu? E daí? É um código que passa por um processo legislativo muito mais duro do que qualquer outra lei infraconstitucional. É um código em que os debates são muito mais profundos. É um código, não é e daí? É um código. É um código procedimental respeitável e que tem ali o Instituto da Separação. Então, isso não é e daí, né? Esse tema, então, né, a ADEFAS defende a manutenção do Instituto da Separação no ordenamento e o IBDFAN pugna pela supressão da separação no ordenamento. Aliás, nos outros temas de repercussão geral citados, sempre as posições foram antagônicas dessas duas entidades, ou seja, da ADEFAS e do IBDFAN. Havia um julgamento pautado, foi retirado de pauta a relatoria do ministro Fux, quando o presidente, né, ele realmente não teria tempo, inclusive, né, para poder exercer a relatoria, então retirou de pauta, foi adiado ainda sem data marcada. Defendemos, então, em razão de, como eu disse, vários fundamentos. Fundamentos constitucionais. A matéria do Supremo está no Supremo. Fundamentos constitucionais que começam pela liberdade, direito à liberdade das pessoas escolherem a extinção do vínculo ou somente da sociedade conjugal, inclusive com a possibilidade de restabelecimento do casamento na separação judicial ou extrajudicial. Liberdade religiosa. O Brasil é um Estado laico, indiscutivelmente o é. E exatamente por ser um Estado laico, deve respeitar, na conformidade do próprio artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de crença e de exercício de direitos em razão da crença. O direito a regularizar o seu estado civil por meio da separação judicial ou extrajudicial, sem extinção do vínculo. O católico, hoje se diz, católico ortodoxo, todos deveriam ser ortodoxos, sabemos, mas hoje se diz o católico ortodoxo, que segue os cânones da sua religião, não pode se divorciar. Mas pode se separar, de acordo com o próprio Código Canônico. E liberdade está ali constando da Constituição Federal, de crença e exercício de direitos em razão da crença. Esta é a norma constitucional do artigo 5º, num de seus incisos. Portanto, isto já é um fundamento, ou são dois fundamentos que levam à manutenção do Instituto da Separação como autônomo. Porém, mais do que isso, esta saga
esta saga contra a separação de alguns, ela não está nessa alegação falaciosa de que o Estado laico não permitiria a manutenção da separação. Não está. Isso é um véu que tentam colocar. A saga está na busca da revogação de todos os dispositivos do nosso Código Civil que regulam a separação, na separação judicial, a espécie culposa e as consequências da decretação da culpa ou do grave descumprimento de dever do casamento, perda do direito à pensão, artigo 1724 do Código Civil. Não, 1724? Não. Desculpem, né? Não estou aqui com os dispositivos agora. União estável. Isto, dispositivo anterior, né? Perda. Daqui a pouco o Eduardo me ajuda, né? Perda do direito à pensão alimentícia por quem descumpre dever conjugal. Claro. Perda do direito ao uso do nome por quem descumpre dever conjugal. Possibilidade de condenação em reparação de danos, se houver dano, também descrito pela professora Rosa, moral e ou material. E por que esta busca desta revogação destes dispositivos? Dessas consequências da separação judicial, aspas, culposa, fundada no grave descumprimento do dever do casamento. Para banalizar o casamento, para transformar os deveres conjugais em deveres sem sanção jurídica. Dever sem sanção não é dever jurídico, é mera recomendação. E o que querem é exatamente, acho que é 1704, Eduardo, o que querem é exatamente banalizar esse núcleo familiar formado pelo casamento. Ou seja, se não tem dever de fidelidade que tenha sanção, viva a poligamia, viva o poliamor. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Não seria no casamento um contrato muito especial, mas é um contrato. Eu vejo a natureza jurídica do casamento como um contrato, eu sei que nem todos o enxergam, mas dentro dessa ideia que tem, não seria o casamento como um contrato tão especial que neste contrato tão especial não existiriam deveres, obrigações jurídicas com sanções pelos respectivos descumprimentos desses deveres ou pelos descumprimentos desses deveres. Então, termino, né? É 1704 mesmo, professor Eduardo? 1704. Perda do direito à pensão por quem descumpre dever do casamento, por culpa, né? Termino aqui, né? Desejando efetivamente uma ótima continuidade deste magnífico evento e convidando, se me permite, professor Cleiton, a todos que venham para a nossa DEFAS, né? Professor Cleiton é um eterno convidado nosso, sempre, 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 estamos sempre aqui com as nossas portas mais do que abertas, todos os nossos professores aqui presentes e todos que nos assistem. Basta ingressar no nosso site, www.adfas.org.br. Então, desculpa, professor, isso não é publicidade, é propaganda, porque é institucional, não é? E é para que nós possamos ter cada vez mais, né, valores tão importantes que já temos, juristas da maior e da melhor qualidade, e que venham tantos outros, não é? Para nos ajudar nessa luta constante pela segurança jurídica, pela família brasileira, pela proteção
dos direitos da personalidade de todos os membros da família. Aliás, estatuto que tem este inciso exatamente por sugestão da professora Rosa Neri, que também é fundadora da DEFAS, assim como é o professor Eduardo, e que nos ajudou nesse estatuto. Estatuto que foi criado primeiramente naquele grupo, não é, professor Eduardo, que nós tínhamos pequenino, né? E que depois veio a ser, não é, aprimorado, e este inciso, eu me lembro muito bem, proteção dos direitos da personalidade, não é? Dos envolvidos, dos membros da família, sugestão da professora Rosa Neri. Muito obrigada a todos, muito obrigada por esta paciência. Cheguei em mais 17 minutos, professor. Não cheguei nos 20, né? Estou salva, professora Rosa. Obrigado, professora. Ouvi-la é sempre um alento. Obrigado pelo bom senso, pela razoabilidade que regem todas as suas falas, toda a sua fala, todos os seus argumentos, e que por isso mesmo vêm imantados de legitimidade. Muito obrigado por esta aula, não só de família, de cidadania, que resgata o que é fundamental, não só no Brasil, em todo o mundo, que está desaparecendo, o resgate do valor da família. É na família que se forjam os destinos de uma nação. É no colo da mãe e dos pais que se forja o destino dos homens. E essa noção não tem ideologia que destrua, e não tem postura doutrinária que consiga solapar as bases fundamentais de qualquer organização social, a família. Muito obrigado, doutora Regina, pela sua luta incansável. Parabéns pelos excelentes resultados que já foram obtidos e que são de conhecimento não só dos membros da DEFAS, mas de toda a sociedade brasileira. Aonde eu vou, para onde eu me desloco, eu ando muito pelo Brasil fazendo conferências e participando de congressos, de aulas. Quando eu falo da DEFAS, imediatamente as pessoas reagem. É aquele organismo que vem defendendo os interesses da família brasileira. E eu digo sim, é exatamente isto. Muito obrigado, professora, por ter participado do nosso evento e pela mensagem maravilhosa que aqui ficou semeada. Eu sempre disse para os meus alunos, antes do advento do século XXI, que o século XXI ia ser dominado pelas mulheres, e a presença da doutora Rosa Maria de Andrade Neri hoje de noite e da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva confirmou a minha tese, que está definitivamente implantada não só no mundo jurídico brasileiro, mas em todo o mundo jurídico. Muito obrigado pela maravilhosa participação dessas duas intelectuais, desses grandes seres humanos que só honram a família jurídica brasileira. Retornem sempre à nossa terra, porque aqui serão sempre bem-vindas, muito bem-vindas. Mais uma vez, o meu agradecimento penhorado à participação dessas duas intelectuais de primeira grandeza, que só honram a família jurídica brasileira. E, é claro, estão presentes sempre no meu coração e na minha mente. Obrigado, professoras. Obrigado a todos.